No último vídeo, eu te mostrei que existe uma visão bíblica que confronta o pessimismo moderno. Uma visão onde Cristo reina agora, desde já. Uma visão onde o cristão vive com esperança, ele não vive pensando em fugir desse mundo. Agora, vamos tocar em outro ponto. Mas teve uma enxurrada de comentários, muitos comentários dizendo para eu me converter, dizendo que Deus ia me cobrar por cada palavra. Foram muitos comentários aí desse tipo. Então eu gostaria de tratar sobre o seguinte ponto. E assim, não é uma questão de me xingarem no comentário, não é afirmarem nos comentários que o que eu falo é antibíblico e não tem fundamento, não é necessário irmos na Bíblia e saber se isso é bíblico ou não, se as críticas elas são fundamentadas na Bíblia ou não. Porque existem críticas sérias ao pós-milenismo. Textos difíceis, existem objeções históricas. Na verdade é porque os argumentos eles são pautados no que é comum. Como eu falei, no que foi acostumado sempre pelo dispensacionalismo. Então, hoje vamos fazer o seguinte. Vamos testar o pós-milenismo à luz da Escritura. Sem espantalhos, sem simplificação. Você fica até o final do vídeo para ver, né, se realmente isso faz sentido. Porque você é um cristão bíblico que é acostumado já a ver que o que falamos aqui é pautado na Bíblia, você já vai deixar o seu like. Mas caso não conheça o que nós costumamos falar aqui no canal, você vai deixar o like somente se gostar, se ver que o conteúdo é realmente bíblico. Muitos cristãos rejeitam o pós-milenismo sem nunca terem entendido de verdade sobre essa visão, o que essa visão ensina e etc. Na verdade, eles têm uma caricatura. Mas quando você vai para o texto bíblico, aí você começa, de fato, a ver o sentido que existe. No primeiro bloco, nós vamos tratar dessa visão de mundo, que é uma visão de mundo que afirma que o mundo ele não irá acabar. Vamos tomar como texto, o texto base será 2 Timóteo 3. A primeira objeção pode ser de que muitas pessoas afirmam isso, né? Que a Bíblia afirma que os últimos dias eles serão difíceis. Mas aqui está o ponto que algumas pessoas ignoram quando já tem essa objeção. Paulo, ele estava falando do seu tempo e o texto diz que nos últimos dias, não nos últimos dias da humanidade, ele estava falando daquele momento. O apóstolo Paulo ele se referia a aquele momento, quando ele fala os últimos dias. Vamos ver alguns exemplos desse termo. No livro de Hebreus 1, versículo 2, fala que nos últimos dias, que falando, né, da revelação, e Deus se revelou de várias maneiras, e nos últimos dias se revelou por meio do seu Filho. Isso que fala em Hebreus 1, versículo 2. Os últimos dias, portanto, e não nos últimos dias da humanidade, mas é a mesma expressão. Trata-se da mesma expressão. Ou seja, o apóstolo Paulo ele descreveu uma realidade presente na igreja primitiva, não necessariamente um colapso progressivo e inevitável da história. Então, o texto fala do estado, né, de corrupção que estava acontecendo. E não de uma derrota futura. De uma derrota futura do reino de Deus. O tema do bloco 2 vai ser uma pergunta. Que eu anotei aqui é: mas Jesus não disse que seriam poucos, né, que se salvariam? A objeção oriunda disso é: poucos serão salvos. Poucos serão salvos é o que dizem as outras visões. Aí nós temos que ter em mente que esse poucos é poucos comparado a quê, né? Tendo como qual parâmetro esse pouco? O mundo inteiro ou um momento específico? Uma totalidade histórica?
Por exemplo, vamos tomar aqui um texto de Isaías 2, que fala em nações fluindo ao Senhor. Existem salmos que são salmos de messiânicos, por exemplo. Eu estava até vendo um artigo do autor do livro Pós-Milenismo para Leigos. Eu até esqueci, mas eu acho que é o Kenneth. O sobrenome dele eu não lembro, mas é o Kenneth. Eu vou colocar o livro aqui. A imagem do livro Pós-Milenismo para Leigos. Bem como o artigo dele, eu vou deixar... Também eu vou deixar aqui a capa aqui do artigo. E ele fala dos salmos messiânicos. O Salmo 22, ele fala que todas as famílias da terra adorarão. A Bíblia, ela fala de uma promessa de expansão. É isso que a gente extrai do Evangelho. A promessa de expansão do reino. Deus como uma semente que expande. Então essa é a visão da escatologia vitoriosa. De um reino de Deus que cresce como esta semente, certo? Essa semente que se expande. É uma expansão e um desenvolvimento histórico do reino. A pergunta do bloco 3 é: e a grande tribulação? E a grande tribulação? Vamos tomar como objeção: o mundo vai entrar em colapso antes da volta de Cristo. O mundo vai entrar em colapso. Tá tudo piorando. Grande parte desse tipo de leitura, interpretação específica do Apocalipse e de discursos de Jesus, para muitos teólogos reformados entendem, boa parte das profecias já se cumpriu no século I. Isso é o que se chama de preterismo parcial. Inclusive, eu até citei o livro do pastor Franklin, que eu vou deixar mais uma vez na descrição. Pastor Frank Brito, reverendo Frank. Preterismo parcial, ele fala que muitas dessas profecias já se cumpriram, especialmente a destruição de Jerusalém no ano 70, por exemplo. Uma das coisas mais interessantes que eu vi justamente o pastor Frank Brito falando é porque quando ele se converteu, se não me engano, uma das coisas que mais chamou a atenção dele era quando as pessoas falavam, muitos ateus às vezes, justamente falam de que Jesus errou porque ele falou que aquela geração não passaria. Porém, como que você explica isso? C.S. Lewis, e eu vi justamente foi o pastor Frank também falando, C.S. Lewis falou, tem a resposta para isso. A resposta do C.S. Lewis é que Jesus errou. Veja bem, Jesus não errou. Ele fez a sua profecia e ele realizou a profecia se cumpriu. Nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele não erra. Ele não erra, então foi cumprido. Então, o pós-milenarismo, porque existem vários tipos, né, de pós-milenarismo, não dá para tratar isso só num vídeo, pós-milenismo. O pós-milenismo historicista, que é um que eu estou querendo justamente estudar, porque ele tem mais a ver com a tradição puritana, governante, a tradição dos presbiterianos, mas existe também o pós-milenismo reconstrucionista, que ele faz um certo link com o preterismo parcial. Se não me engano, os puritanos também tinham isso, o preterismo parcial e o pós-milenismo, com a questão da teonomia. Reconstrucionismo é justamente isso, né? O reino ali, tudo sendo renovado aqui, e a teonomia é a lei de Deus aplicada, como ela era aplicada antes no Antigo Testamento. Uma visão muito interessante, que é a visão que o pastor Frank Brito traz. Justamente essa visão de que boa parte das profecias se cumpriram no século 70 e etc., nos primeiros séculos da era cristã. Vários nomes eram preteristas.
John Owen, Jonathan Edwards. Mais aqui recente eu tô lembrando do R.C. Sproul. Então, isso muda o jogo. Nem todo texto catastrófico é sobre fim do mundo. Muitos são juízos históricos de Deus. São juízos que Deus mandou sobre a terra ao longo da história. Era disso que ele estava falando. A pergunta do bloco 4 é: a igreja não vai ser perseguida? A objeção é a seguinte: mas a igreja sempre sofre. Ela está sendo perseguida em vários países aqui fora. Talvez o Brasil a gente não consiga ter essa visão, mas a igreja está sendo perseguida. De fato, ela está sendo perseguida. A igreja de Cristo, ela sempre enfrentará oposição, mas isto não significa derrota total, fracasso total do reino. A igreja ela é frequentemente oprimida, mas nunca ela é destruída. A igreja é do Senhor Jesus. Você acha mesmo que Jesus vai deixar que a igreja dele fracasse e seja destruída? O sofrimento, a perseguição ela não está relacionada. Ou melhor, ela não é a mesma coisa de fracasso total. São momentos de perseguições, são momentos históricos. São propósitos de Deus que ele está se cumprindo em alguns lugares. Mas não é fracasso da igreja. Entramos agora no bloco 5. E a pergunta é: isso não é um otimismo exagerado? O pós-milenismo ele traz uma escatologia esperançosa que é um otimismo exagerado. Essa é a objeção que a gente colocou no nosso bloco 5, o bloco final. E parece ser bem forte. Ela coloca o pós-milenismo como uma utopia total. Uma utopia. Fora da realidade. Inclusive eu já ouvi isso, né? Me falaram isso diretamente. Que eu tô sendo muito otimista, que tô vivendo uma utopia pensando nisso. Mas não se trata de utopia, quando se entende a base por trás do pós-milenismo. Porque o pós-milenismo ele não confia em homem, na cultura, no progresso humano, e ela não tem a visão dos olhos humanos, espirituais, mas pensa no reinado de Cristo, no poder do evangelho e na fidelidade que Deus tem com sua igreja e com as promessas dele faz para a igreja. Cristo governa todas as coisas para o bem de sua igreja. O debate ele não está focado na cronologia e nem com quem está governando na história. Porque se Cristo governa agora, a história ela não está fora de controle. Veja bem, nós que somos presbiterianos, somos reformados, que cremos na soberania de Deus, cremos nos decretos de Deus, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Então o reino de Deus ele não recua, ele não está recuando, e a igreja não está destinada ao fracasso. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. O pós-milenismo é isso. É uma visão bíblica e otimista que coloca Deus como soberano de tudo, Cristo como rei sobre tudo, e coloca em Deus o sucesso disso que eu estou falando. Sucesso da expansão do reino, da expansão da igreja. Está nas mãos do Senhor. Você que ficou até aqui, eu quero que deixe no comentário. Você acha que a igreja não vai prosperar? Que tudo está piorando e a igreja vai fracassar? Deixe o seu comentário. Comenta aqui embaixo para eu saber que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, eu quero que você deixe o seguinte comentário: Deus governa a história. Se esse vídeo te ajudou, agora eu quero que você considere se inscrever, porque o conteúdo vai edificar a sua vida, então se inscreva. Se não tem essa visão bíblica, não inscreva, no canal, porque você vai estar só perdendo o tempo, um conteúdo que não te agrega. Mas se você crê nas verdades bíblicas, faça a sua inscrição. Mas o mais importante é que você compartilhe para quem estiver precisando entender a mensagem do
evangelho, da mensagem da expansão do reino. O convite final é que você assista o vídeo que vai aparecer agora.